Bom dia, galera. Hoje nós estamos iniciando o segundo bimestre de 2020 nessa modalidade à distância. Não vai ser fácil, mas acredito que todos sairão ganhando, tá? O nosso conteúdo é um pouco em slide, outra hora você vai estar me vendo aqui na frente, de repente não, mas vamos seguindo, vamos ver o que vai dar aí. Então, o segundo bimestre de vocês, ele inicia no capítulo 5, tá? Terra, uma esfera em movimento no espaço, ou seja, vou falar bastante sobre o planeta Terra, a rotação, translação, diferença de fuso horário, várias situações envolvendo aí o nosso planeta Terra, tá? Então, para começar, nós vamos abrir aqui a seção de slide, vocês vão ouvindo, assistindo, melhor dizendo, né? Então nós temos aí, a Terra é uma esfera em movimento no espaço. Por que a Terra é considerada uma esfera? Devido ao formato que ela tem, né, que não chega a ser totalmente redondo, né, mas de uma forma oval, ou seja, semelhante a um ovo, devido à posição que ela ocupa no espaço, que é girando em torno de um eixo de praticamente 360 graus. A forma da Terra. É possível que você já tenha visto imagens do planeta, né, ou lido algo a respeito na internet, que a Terra, durante muito tempo, ela foi considerada como se o Sol girasse ao redor da Terra e não o contrário. Devido a vários estudos realizados, desde séculos passados, e atualmente ainda existe muita discussão sobre o assunto, chegou-se então a essa conclusão aí, né, de que a Terra, de fato, ela é redonda ou oval, né, e não plana, como muitos falam ainda hoje. Para você ter mais, digamos assim, tirar as dúvidas sobre o formato da Terra, se ela é oval ou se é plana, você pode estar pesquisando nas redes sociais, como internet, e existem vários assuntos sobre esse tema, que vale a pena você estar dando uma olhadinha aí para se informar. Aí nós temos aqui mais evidência de que a Terra é uma esfera, tá? Além das imagens que já foram captadas até hoje por sondas e satélites artificiais, há outras evidências do formato da Terra, como por exemplo, temos registros históricos antigos que falam, né, sobre a Terra ser redonda, já desde que 600 anos antes de Cristo, os próprios gregos, como Pitágoras e outros, Platão também, né, já tinham curiosidade para saber como é que a Terra era formada. Aristóteles também, outro filósofo grego, né, que argumentava que viajantes que seguiam, por exemplo, do sul, viam estrelas diferentes sobre o horizonte, e que isso só poderia acontecer se eles estivessem sobre uma superfície, digamos, curva. Então, por isso, devido a essas observações já feitas, digamos assim, há 500 ou 600 mil anos antes de Cristo, de que se um viajante se posicionava em um determinado ponto no horizonte durante a navegação e ele divergia sobre as luzes que ele via no horizonte, isso era um forte indício aí de que a Terra realmente ela seria curva, ou seja, um formato oval, né, e não plana, como alguns ainda afirmam hoje. Ele também via que a sombra da Terra na Lua, durante o eclipse lunar, tinha a borda circular e apontava isso como uma evidência de esfera da Terra. Então, desde um eclipse lunar que já era observado naquela época, né, há 600 mil anos antes de Cristo, de que no eclipse lunar a borda, ou seja, uma parte da Terra
já parecia como se fosse um formato oval. Aqui nós temos uma imagem, né, ilustrando o que foi dito até agora, de que a Terra realmente ela não teria como ela ser plana e nem totalmente redonda, e sim oval. Lembrando aí pela imagem que parece um ovo, né, se você prestar bem atenção. Isso, na verdade, é um eclipse lunar que ocorre quando o Sol, a Terra e a Lua ficam alinhadas, tá? Ficam os três na mesma posição. Aqui nós temos a mesma ilustração, né? Indicando aqui para você, nós temos o Sol, a Terra está aqui no meio, tá? E a Lua no final aqui, totalmente encoberta, sem luminosidade alguma, porque os raios do Sol refletem num ângulo que pega totalmente sobre a Terra e a sombra da Terra escurece a Lua, por isso que é chamado de eclipse lunar. Depois nós temos aqui outro filósofo grego, né, chamado Estevão, e por volta do ano 64 a.C., outro pensador, né, que defendia aí a ideia de forma esférica da Terra. Tá? Para ele, as observações dos navegantes, ao se aproximar da costa, viam primeiro luzes e regiões em elevação, melhor dizendo, né, no horizonte. Aqui nós temos uma imagem, né, que dá para ilustrar isso. No centro, nós temos ali uma elevação como se fosse a borda de um ovo, né, um sistema parecido com um ovo, ou seja, oval. Do outro lado, nós temos um barquinho, indicando que, num determinado momento, a proa desse barco ela vai desaparecer no horizonte. Isso seria uma evidência aí de que realmente a Terra é oval e não plana. Por quê? Se a Terra fosse plana, automaticamente, quando ele estivesse no horizonte, teria uma visão, por menor que fosse, desse barco, mas ele não iria desaparecer do campo visual, tá? Se fosse plano. Como não é, de fato é oval, conforme ele vai se distanciando das pessoas, dá para perceber que uma parte dele vai sumindo da linha do horizonte. Aqui, mais uma outra ilustração, nós temos os barcos se distanciando do cais, e à medida que ele vai se distanciando, dá para perceber que uma parte dele vai sumindo aí na linha do horizonte. Tá? Uma outra curiosidade também que levou as pessoas hoje, e antigamente também, foi a possibilidade de dar uma volta ao mundo seguindo sempre na mesma direção, ou seja, acompanhando ali a oeste, né, por exemplo, na mesma direção oeste, por exemplo, e foi outra evidência de que a Terra é esférica, ou seja, por volta de 1519, uma expedição liderada por um navegador português chamado Fernão de Magalhães, que vocês de repente já devem ter estudado sobre ele em geografia, foi um outro navegador que fez esse percurso aí, seguindo sempre em linha reta, né? E ele partiu da Espanha, cruzou os oceanos Atlântico e Pacífico e chegou até a costa oriental da Ásia. Então esse navegador, Fernão de Magalhães, fez essa navegação justamente para confirmar que a Terra de fato ela é oval e não plana. Tá? Aqui nós temos mais um registro. Tá? Outra expedição também foi feita por volta de 1924. Foi uma viagem ao redor do planeta feito por uma esquadrilha de aviões dos Estados Unidos. Tá? Eles viajaram durante 177 dias, percorreram um total de 44.342 quilômetros ao redor da Terra. E justamente por ser algo oval e não plana, essa viagem durou aí em torno de 177 dias. Em 1940, por exemplo, começaram a surgir as primeiras imagens da Terra vista do espaço, ou seja, imagens obtidas através de foguetes não tripulados.
Nessas fotografias já era possível ali ver a curvatura da Terra no horizonte. Ainda hoje, se você ver alguma imagem que é tirada do espaço, nós temos os continentes, todos eles espalhados, e o formato por onde passam as águas marinhas, ela é totalmente oval, ou seja, uma parte representa ali onde estão localizadas montanhas, cadeias de montanhas, e também onde tem habitação fora do planeta Terra. Aí nós vamos falar agora dos movimentos da Terra. Para observar os movimentos da Terra, é possível fazer de várias formas, tá? E uma delas, muito conhecida, que é chamada de gnomo. Tá? O que seria essa verificação do movimento da Terra através de um gnomo? Um gnomo nada mais é do que se você pegar um bastão ou uma vareta comprida, posicionar ela no solo, tá? E observar a variação da sombra conforme a Terra vai girando ao redor do Sol. Esse movimento, essa sombra, ela vai diminuindo numa região do oeste, aliás, do sul, no momento ela diminui, aumenta em direção ao norte e depois vai fazendo o percurso ao contrário. Conforme vai mudando o posicionamento da Terra ao redor do Sol, ela vai mudando de posição, essa sombra do gnomo. Aqui nós temos a ilustração, dá para perceber ali que o posicionamento da vara ereta, a sombra está sendo projetada em maior alcance na direção norte, tá, do que com relação ao sul. Isso porque no momento em que foi feita essa imagem, não dá para saber aqui se foi feito de manhã ou se foi feito uma parte mais tarde do dia. Mas a ideia que se tem é que conforme a Terra vai girando ao redor do Sol, essa sombra que está projetada aí no solo, ela vai mudando de posição. E aqui de novo o movimento de rotação da Terra e a sombra do gnomo, como foi dito anterior. Tá? Aqui também, aqui dá para ver bem, né? Nós temos aqui uma parte da sombra sendo projetada do oeste, ela está maior, e também para o leste, porque ele observa sempre onde o Sol nasce, ao oeste, e onde o Sol se põe, ao leste. Então, nesse caso aqui, a projeção da sombra ela seria menor na região norte, menor na região sul, indicando ali um período de horas. Antigamente, os navegadores se baseavam nos horários com base nessa estruturazinha ali, um bastão, né, uma vara, vamos dizer assim, fincada no solo, e ele, olhando a sombra, ele sabia exatamente quando era meio-dia e quanto tempo faltava entre o pôr do sol e o nascer do sol. E aqui, seguindo para a região norte, ele sabia que ele teria muito mais tempo para percorrer, porque se não tinha sombra naquela direção, era um sinal de que o dia ainda ia ser muito longo na direção do norte. Aqui tem mais uma forma de se fazer isso, pode até ser feito em casa, basta que você faça uso de uma mesa. Você pode pegar uma mesa, um lápis, 3 lanternas e focar em cima do lápis no ambiente escuro. Quando você faz isso, a projeção do foco de luz da lanterna sobre o lápis vai indicar o posicionamento através da sombra, tá? Seria o mesmo que foi falado agora há pouco ali com relação ao gnomo. Aqui nós temos os movimentos, tá, de rotação da Terra. A Terra, como eu falei no início, é ela que gira ao redor do Sol. Esse movimento da Terra, movimento imaginário, um eixo imaginário ao redor da Terra, ele é chamado de rotação. Por que rotação? Porque ela gira
de uma forma que quando o Sol fica numa determinada posição, ele vai fazer noite na Terra, e conforme a Terra vai girando para o outro lado, ele começa a iluminar outra superfície da Terra. Isso só é possível graças a esse movimento aí de rotação. Aqui nós temos uma imagem indicando na parte de sombra, né, que seria a noite na Terra, e a parte mais clara, onde o Sol está refletindo, ali seria o dia. Como eu falei agora há pouco, isso é observado no movimento aí de rotação da Terra, que nada mais é do que um eixo imaginário, né, que se imagine, né, que seria uma esfera, no caso a Terra, né, girando, dando uma volta aí sobre esse eixo imaginário. Tá, aí nós temos aqui, como a Terra é esférica, e como foi falado da sombra do gnome também, varia conforme a distância entre o local do observador e a linha do equador, né? Essa distância ela é medida em graus, ou seja, é chamado de latitude. Então, dependendo aí a distância que a pessoa está, é feito o cálculo e através da latitude se observa a quantos graus de latitude ela está localizado ali do planeta Terra. E essa distância ela só é observada pela latitude devido ao posicionamento da sombra que ela reflete sobre os objetos. Em grandes cidades, por exemplo, se observa muito a variação da sombra projetada em prédios. Também dá para se ter uma ideia quando é de manhã, à tarde e quando está chegando o pôr do sol. Ela vai diminuindo uma situação e aumentando a projeção da sombra em outra. Aqui nós temos uma ilustração indicando os raios solares sobre a Terra, né? E um pontinho aqui indicando que a sombra vai diminuindo em um determinado momento e aumentando no outro. Movimento de translação da Terra. O movimento de translação da Terra. Além de girar em torno do próprio eixo, a Terra também percorre uma órbita em torno do Sol, um movimento que é chamado de translação. Eu tinha falado agora há pouco, né, mas como repetiu aqui, está dentro do conteúdo, então seria esse eixo giratório aqui, que mostra em 4 situações diferentes a Terra girando aí ao redor do Sol. Esse eixo imaginário, um movimento chamado de translação. Bem, galera, eu acredito que deu para ter uma ideia, né, do posicionamento da Terra, que ela é, na verdade, esférica, né, é um formato de uma esfera, gira através da translação e rotação, e espero que vocês tenham curtido nossa primeira aula aí online. O conteúdo referente a isso que vocês viram aqui no slide, ele vai estar no blog. Provavelmente vocês deverão passar na escola para pegar aí o conteúdo de atividade para responder em casa. Se houver possibilidade, eu vou postar essa atividade também no blog, mas se a internet não é muito boa no dia, provavelmente eu vou deixar esse material impresso na escola, vou estar na escola durante toda a semana, e aí vocês peçam para que os pais de vocês venham até a escola e retirem esse material, que vocês vão fazer a tarefa em casa e deverá devolver para o professor na sala, na escola, durante o horário que você estuda, ou seja, no período da manhã. Então, é isso por hoje. Um abraço e até a próxima.